É para ler ou se lê depois? Boa noite. Nós vamos iniciar os trabalhos dessa noite com uma oração. Então vamos fechando os nossos olhos, pensando em Jesus, nosso querido Mestre, acalmando os nossos corações, as nossas mentes, pedindo proteção para cada um de nós, acolhimento, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Mestre Jesus. Agradecemos a todos os trabalhadores desta casa, encarnados e desencarnados, pela boa vontade, carinho, receptividade. E pedimos, Senhor, que o Senhor abra nossos corações para absorvermos todos os ensinamentos da palestra dessa noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. O recado é para avisar que a casa está oferecendo curso de passes, que vai começar em julho. E em agosto começa o curso básico do Espiritismo. E vão mandar um link do formulário dos cursos no grupo. Acho que é no grupo do Joana, para quem faz parte. Tem um grupo de WhatsApp do Joana. Quem não faz parte e quiser participar, só conversar com um dos trabalhadores que eles adicionam vocês. Ok? O link vai estar na tela também, viu? Eu vou pôr depois na tela. Então tá. Então o link estará na tela. Ok. Bom, gente, o tema de hoje, há um tempo atrás, né, eu estava conversando com o pessoal e a gente estava discutindo, trocando uma ideia sobre um tema complexo, né, que é a culpa. E esse é um tema para refletir, tem muita coisa no Espiritismo que fala sobre a culpa, né, e tem muita coisa para pensar sobre a culpa também, né. E aí a primeira questão que a gente estava conversando, quando a gente estava trocando uma ideia sobre isso, né, foi uma pergunta que seria: quando foi a última vez que você se perdoou de fato em relação a alguma culpa que carregava no coração? Essa foi a pergunta, né? E aí a gente não estava falando das coisinhas do dia a dia, as coisas pequenas, né? A gente estava falando daquele peso, aquela dor, aquele incômodo que fica no coração, que realmente parece que paralisa a gente, né? Então, quando foi, né, que a gente se perdoou de um peso assim, né? Perdoar os outros, principalmente os outros que a gente ama, até que é relativamente fácil. O difícil, o trabalhoso, né, mas a gente dá um jeito, né, a gente consegue perdoar. A gente entende que o outro errou porque ele é humano, a gente entende que ele pode ter errado porque estava cansado, ou que ele pode ter errado porque ele não sabia. A gente encontra 1 milhão de argumentos para justificar o erro do outro. Agora, perdoar a si, né, abrir mão daquela conversa, daqueles pensamentos que ficam na cabeça, né, ou você deveria ter feito diferente, por que você não viu tal coisa, aqueles pensamentos acusatórios, né, isso é muito difícil, quebrar esse ritmo, né. Então a gente costuma ser um juiz extremamente severo, um promotor implacável, e um carcereiro fiel dos nossos pensamentos. E aí a ideia, então, era refletir um pouco sobre essa culpa. E aí, então, para buscar, né, assim, o melhor livro, no meu ponto de vista, que fala bastante sobre esse tema, é um livro de Joana, chamado Amor, Imbatível Amor, que Divaldo psicografou em 98. E esse livro, Joana, ela diz que a culpa, ela pode ser um grande professor, que faz o aluno, a gente, se transformar profundamente, ou pode ser o maior algoz que a gente carrega. Esse livro, ele faz parte de uma série psicológica, que são 16 livros, que juntos formam quase um tratado sobre o espírito. São livros muito bons de se estudar.
É um livro profundo, né? Porque ele fala das dores concretas que o espírito, o ser humano, vivencia. E pega todos os conflitos mais reais. Então ela vai falar sobre a insegurança, ela fala sobre a depressão, sobre o vazio existencial, sobre o medo de amar, a perda do sentido, a busca do sentido de vida. E aí ela vai examinando pelo viés da psicologia, da psiquiatria e da psicanálise. Ela pega filósofos, ela pega cientistas, estudiosos e finaliza cada capítulo fazendo uma síntese com o que ela aprendeu do Evangelho de Jesus, né? Então, ela fala sobre ela usa muito, né, o termo de uma ponte espiritual, né, com o Evangelho, usando o psicoterapeuta Galileu, né, que ela chamava Jesus, como exemplo para finalizar uma forma diferente de olhar para esses conflitos. E aí, por que é imbatível? Né? Aí Joana ela já começa dizendo no livro que o amor é como o oxigênio da alma. Então, sem ele, ela diz, a alma enfraquece e perde o sentido de viver. Então, ela compara o amor ao oxigênio. Quem de nós vive sem oxigênio? Né? Então, ela diz que o amor é o oxigênio do espírito. E o oxigênio ele não é um luxo, o oxigênio não é uma coisa supérflua, não é uma coisa qualquer. Ela diz que aquilo sem o qual não há vida. E aí ela fala que o amor é imbatível porque ele sempre vai triunfar sobre todas as vicissitudes e ciladas. E aí as ciladas, porque ela diz que a culpa é uma das ciladas mais sofisticadas que a alma arma contra si mesmo. Essa é a primeira definição que ela fala de culpa. E ela faz uma distinção importante. Ela fala que existem 2 níveis, 2 patamares de amor. Aí ela diz, existe o amor que é aparente, o amor pequeno, imaturo, que é sensualista, imediatista, que busca uma gratificação rápida e que normalmente se associa a uma autossatisfação. Ela diz que esse tipo de amor, ele se frustra, se envenena, ele vira cinzas como uma chama que queima depressa e se apaga. E existe o outro patamar, que é o amor real, maduro, que daí ela descreve com 3 verbos. Ela diz que o amor maduro, ele espera, estimula e renova. A espera, eu sempre me lembro, não sei se vocês chegaram a ler o livro Libertação, do Chico, mas eu me lembro sempre, para mim, é o amor que espera Matilde, que era a mãe de Gregório, que é um dos personagens principais do livro. Gregório seria o Papa Gregório, talvez o Papa Gregório IX, que foi o que instaurou a Inquisição na época medieval, que faleceu achando que depois de tudo que ele fez, na verdade ele achava que tudo que ele tinha feito, ele fez por amor ao Cristo, mas aí quando ele desencarna e descobre que não foi recebido pelo Cristo do jeito que ele esperava, ele se revolta. E fica 700 anos, né, só 700 anos, governando, comandando uma região gigantesca, né, contra o Cristo. Então ele tinha ali um grupo gigantesco de espíritos sob o comando dele que faziam tudo o que era necessário para destruir as ideias do Cristo. E Matilde era mãe de Gregório, né? E aí todo o livro, que é um livro muito bonito mesmo, todo o livro mostra o trabalho que foi para ela, que era um espírito elevadíssimo, conseguir ser sentida, percebida e vista pelo Gregório, né? E consegue. Então dá certo, mas ela esperou 700 anos, né? E aí a gente tem uma noção do que é o amor, né? A Joana fala que o amor ele não exige, ele não cobra, ele não aprisiona. Já o amor pequeno e maturo, ele ama para possuir. E ela fala, e o amor real maduro ama para libertar. Então já é diferente. E essa diferença entre posse e liberdade não é um detalhe, pelo contrário, é a chave que muda todo o divisor de águas. E vai reaparecer quando a gente fala da culpa, porque de acordo com Joana, a culpa doentia é uma forma de posse. Ela fala, é o ego querendo possuir e controlar o próprio passado, se recusando a soltar aquilo que já não pode mais ser mudado. O famoso, não me conformo que foi assim. Aí ela diz, o antídoto da culpa doentia é a aceitação e a entrega. E é interessante ter esse tipo de pensamento, que eu fico apegada ao passado, presa a algo que já foi, que não tem como mudar definitivamente, e fico remoendo um pensamento fixo em relação àquilo, né?
Nesse livro, né, como nos outros, ela fala sobre o medo de amar, né, que é algo muito atual. Afinal, não sei vocês, mas eu converso com muitas pessoas e muitos falam para mim que escolhem ter uma vida solitária por medo de sentir a frustração caso optem amar alguém e não dê certo. Então, a escolha do permanecer sozinho, né? As fugas de realidade que ela fala, né, que a fuga da realidade de que nós somos espíritos e que estamos aqui de passagem. Mas quando a gente está encarnado, a gente se dedica integralmente à vida material, como se não fosse um ser espiritual. Ela fala sobre o abandono de si mesmo, né? Quando diante das dores e decepções que a vida traz para amadurecimento e transformação, o espírito se apega tanto àquela dor e frustração de que não aconteceu do jeito que ele esperava, que ele abandona a si mesmo em relação ao próprio crescimento e aprendizagem com aquela situação de dor. Ele fica preso à dor apenas. A perda da própria identidade no meio da multidão, né, que é outro assunto que esse livro é de 98, mas é bem atual, porque a gente vive na era dos influencers hoje em dia, né, que é uma quantidade significativa de pessoas que querem pertencer àquele grupo, né, então, de que grupo você é, da direita ou da esquerda, né, você é isso ou é aquilo, você segue fulano, ou como tem um pessoal que fala, você está a favor da Virgínia ou do Zé Felipe, eu não sei quem é nenhum dos dois, e aí eu fico sem saber o que responder, mas enfim, a perda da identidade, né. E ela fala que a perda da identidade é tão problemática que ela causa um outro problema, que é a ausência de alegria. Porque para a gente poder ser alegre, você precisa ser autêntico. Você precisa saber o que te dá alegria, né? E ela fala que a alegria é uma das bases, né, que sustenta todo o aspecto psicológico. Sem ela, seu enfraquecimento, né, dá margem ao adoecimento, principalmente ao adoecimentos de humor e de ansiedade. Esses são alguns dos exemplos. Em todos eles ela fala da culpa. E aí ela diz o seguinte, que tem, para trabalhar a culpa, ou pelo menos identificar, né, ela diz que a gente precisa de 3 passos. O primeiro, nomear a dor com honestidade sem suavizar. Ela fala que a gente não deve passar pano para a gente mesmo. Então, se você perceber, né, se você recebeu, por exemplo, uma conta de energia de água, que veio 5 vezes mais cara que a do mês passado, o primeiro pensamento que tem algum tipo de vazamento. O primeiro movimento que a gente vai ter é de vasculhar a casa com detalhes para encontrar o vazamento, para daí encontrar um jeito de resolver o vazamento, entende? Então, o que acontece? Ela diz que para quando a gente está falando de querer se conhecer, a gente deveria seguir algo semelhante a isso. Eu identifico uma sensação ruim, o incômodo. Então eu deveria tentar descobrir, me vasculhar, para nomear o que é isso, da onde isso está vindo, o que isso está associado com o quê, e o que mais desencadeia, para poder encontrar um jeito de resolver. Então nomear a dor com sinceridade, sem suavizar. Depois reconhecer que a dor é real. Ela fala, não finja que o sofrimento não existe. Porque é muito comum o nosso estado de negação, né? Muitas vezes a gente simplesmente resolve não olhar para aquilo que está doendo, ou não olhar para aquele conflito, ou não olhar para aquela situação que incomoda, e segue em frente. Já conheci muita gente que falou com muita tranquilidade, eu não sinto raiva, eu não sinto medo, não sinto tristeza, imagina, não tenho rancor, né? Aí eu sempre fico pensando, como? Né? Ou seja, se é um ser humano, gente, né? Como isso é possível, né? Mas é um estado de negação, né? E ela fala que o terceiro passo é o amor e a responsabilidade pessoal, como um caminho de cura. Ela diz que são 2 atributos que sem eles a gente não sai do lugar. Aprender a amar a si, né? Tá difícil amar, pelo menos se cuide. Tá difícil cuidar, se respeita, se considera, comece de um pequeno ponto. Mas a ideia é chegar ao ponto de conseguir amar a si. E se responsabilizar com o próprio processo de crescimento, né? Então a gente não está aqui, embora a gente fale, a vida é uma passagem, mas a gente não está aqui de passagem. Então a gente tem uma série de situações no dia a dia que são grandes convites para que a gente possa se descobrir, se conhecer. A gente precisa do outro para encontrar os nossos próprios obstáculos, né? Quando Joana trata sobre o medo de amar, ela diz que muitas vezes, quando alguém afirma aflito, eu amo você, né? O que a pessoa realmente está querendo dizer é, eu preciso de você.
E amar e precisar são coisas muito diferentes. Ela diz que o amor que é só uma necessidade é o amor que gruda, que cobra, vigia, sufoca. Joana escreve que quando falta liberdade, o eu te amo se transforma sem a gente nem perceber num você deve me amar. E aí já não é mais amor, é dependência. E aí começa também o tema da culpa. Então, por trás do medo de amar, do amor desesperado, há sempre uma ideia silenciosa de que eu não mereço ser amado. E essa ideia, eu não mereço, é uma irmã gêmea da culpa. É a mesma voz interna que diz, você não é digno, você falhou, você é errado, você não basta. É a culpa se mascarando de carência, usando uma roupa de afeto, né? E aí surge um grande mal-entendido. A culpa em si mesma, ela não é a vilã da história, né? A culpa é uma emoção, né? E toda emoção que a gente sente por uma razão. É um grande instrumento. E aí ela ainda fala, né, que a sociedade ela não se sustentaria, né? Ela não daria conta de existir se não houvesse o sentimento de culpa e de vergonha. Porque eles funcionam como uma espécie de juiz, né, um árbitro das nossas ações. Então, se a gente pensasse num mundo onde ninguém se sentisse culpado depois de ferir, magoar, chatear alguém, seria um mundo impossível de viver. Seria um mundo de sociopatas, basicamente. Então, sentir aquele aperto no peito depois de magoar alguém, ela diz, é saudável. Por quê? É um sinal de que a sua bússola moral ela está funcionando. De que a sua consciência ela está viva e ela está desperta, ela está atenta. Por isso que você se sentiu mal. Ela diz, o problema não é o sentir. Para variar, o problema é o que a gente faz com isso, o que a gente faz com esse sentir. E essa é a distinção mais importante de toda a reflexão da autora, né, da Joana, sobre esse tema. Ela separa duas coisas que nós vivemos confundindo a vida inteira, responsabilidade e culpa. E ela fala, se a gente entendesse, sentisse a diferença entre uma coisa e outra, a gente já viveria de um jeito bem diferente. Responsabilidade é assumir o erro para reparar. A culpa doentia é se fixar no erro para se punir. Essa é a principal diferença. Né? Joana é bem categórica, né? A responsabilidade, a gente olha para frente e pergunta, e o que eu faço agora para consertar? Magoei alguém, e agora? Chateei, pisei na bola, errei, falhei, e agora o que eu faço? A culpa doentia olha para trás num looping eterno e a gente fica, por quê? Por quê? Por que eu fiz isso? Como eu fui capaz? Meu Deus, olha o que eu fiz. E fica nesse looping, né, literalmente amassando barro. A responsabilidade constrói uma ponte para o futuro. A culpa doentia cava um buraco no passado e a pessoa fica lá presa sozinha, vivendo dentro desse local, remoendo. A Joana fala que o ser saudável enfrenta o próprio erro com naturalidade, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, se permitindo que erra, né? E se impondo ao dever de corrigir. Ela diz as duas coisas juntas, sempre. Entender que a gente erra e reparar o erro que a gente faz. E isso geraria um equilíbrio no espírito. Ela fala, quem só se dá o direito de errar, sem nunca se corrigir, vira um irresponsável. Alguém que passa por cima de todo mundo sem o peso da consciência. É quando a gente encontra as pessoas que falam, eu sou assim mesmo. Né, e continua sendo, e vai ser assim, e ai de quem for o que foi sendo no caminho dessa pessoa, né? Mas ela continua, quem se nega o direito de errar, que seria o outro lado, que se exige ser perfeito, impecável, sem falhas, este é o que vai se tornar refém da culpa, porque a vida vai mostrar para ele, inevitavelmente, que ele é humano, né? Então a saúde mental está no meio. Errar com naturalidade, corrigir com responsabilidade. E ela fala, e o que acontece quando a culpa não é elaborada? Quando ela só fica girando dentro da gente, né, repetidamente, nesse looping. Ela fala, a culpa é uma emoção que não fica quieta. A culpa ela não fica contida. A culpa ela sempre transborda, ela contamina, sobretudo as relações mais próximas. E aí ela dá um exemplo. Imagine uma mãe que age em relação a um filho por culpa. Ela sente que ela falhou, que ela não foi o suficiente, ela vive essa relação. Sem perceber, de uma forma inconsciente, o filho começa a identificar essa energia e ele começa a se sentir ressentido em relação à mãe que falhou com ele.
E aí ele também começa a se sentir culpado por estar ressentido, sem entender direito por que ele está ressentido. Então a culpa que a mãe sente gerou a culpa no filho e eles vão vivendo essa situação sem entender conscientemente de onde está vindo esse mal-estar, né? Outro exemplo, ela fala, as pessoas que vivem acusando os outros, né, apontando defeitos, cobrando, criticando sem parar. Ela diz que muitas vezes por trás desse tipo de acusação constante ao outro, mora uma culpa enorme que a pessoa não consegue encarar dentro de si. Porque a gente sabe que todo mundo projeta para fora aquilo que não suporta ver dentro. Então o dedo apontado para o outro, né, é o dedo que a gente não tem coragem de apontar para a nossa imagem no espelho. E aí Joana dá um nome forte para a culpa, que a gente carrega sem resolver. Ela chama de terrível flagício que dilacera o ser, né? O bom de Joana é que se aprende muitas palavras novas em português, né? Ou seja, flagício vem de flagelo, que é açoite. Ou seja, a culpa não resolvida, ela não é um incômodo leve. Ela é um chicote forte, que machuca profundamente a gente. É algo que fere por dentro todos os dias, de forma silenciosa, desvitalizando a pessoa devagar. Ela diz, a culpa rouba o sono, rouba a alegria e chega a se manifestar no corpo em sintomas físicos. Ela fala disso no livro, mas eu não aprofundei nessa parte. E não satisfeita com isso, aí Joana ainda aprofunda, né? Aí ela vai falar sobre uma questão espírita. Ela diz que nem toda culpa nasce desta vida. Ela diz, há culpas que foram esculpidas no inconsciente profundo, que são resíduos de vidas passadas, compromissos que ficarem abertos, contas que a alma sabe que tem que acertar. Vários dos transtornos, né, que ela vai analisar no livro recebem uma leitura desse tipo. Então, existem muitas angústias, ela fala, que não tem uma causa aparente. Existem desconfianças que a pessoa nutre sem motivo nenhum. Certos mal-humores crônicos que seriam, no fundo, ela fala, ecos de uma consciência que pressente que tem algo para reparar, né? Ainda que a mente consciente não saiba o que é. E uma visão importante quando ela fala desse assunto, ela fala, olhar para isso nunca jamais deve ser para culpar os outros, e muito menos para a pessoa se afundar dentro do poço. Eu já conheci também muita gente, né, que vinha com fala do tipo, na outra vida eu soube que eu fiz tanta coisa ruim, aí nessa vida, aí você fala, gente, a outra vida acabou, já foi. Ou seja, você sente que você tem coisas para fazer, ou seja, faça o que você tem que fazer, segue em frente, né? Olhar para o passado, olhando para a história, não tem nada de bom na história, né? Essa é a melhor fase da vida, né? Então, assim, olhar para o passado, quem fomos, deixa quieto, deixa lá. Não é um bom caminho, né? Ela fala, não é lícito culpar os outros, né? E ela fala, e a responsabilidade com a tua existência é tua, né? O caminho é sempre para cima. A ideia, né, de uma causa espiritual, como ela fala, é para explicar a origem de um sofrimento, não para distribuir acusações, nem para servir de desculpas para justificar o desânimo. É uma chave de compreensão que liberta. E aí está um porquê que eu não gosto de romance espírita, né, os livros de romance espírita, porque é sempre uma história que alguém foi muito ruim no passado, aí nessa vida ele está sofrendo horrores, aí eu falo, gente, isso é a lei de Talião, lá atrás foi o olho, agora é o dente, né? E fica nisso, e isso vai incutindo na nossa cabeça, e a vida ela não é assim, né? Outra questão que Joana apresenta, ela faz uma crítica aberta, né, às culpas que a gente carrega até no nosso inconsciente das religiões que a gente já vivenciou um dia. Ela diz que o espírito, sim, ele tem que fazer as pazes com um prazer legítimo, com alegria, buscar ser pleno. Aí ela fala, né, a consciência de culpa que as religiões ortodoxas impuseram na gente ao longo dos séculos. Ela fala, uma religião ela deve existir para libertar a alma. E quando você liberta a alma, você não pode aprisionar a alma na culpa, né? Essa culpa imposta de fora, quando ela é finalmente vencida, ela deixa de ter um efeito de pêndulo, de ricochetear. Ela fala, a pessoa que foi muito reprimida, ao se libertar, ela não vai para o meio, ela vai para o outro lado. Então, quando uma pessoa muito reprimida, quando ela é solta, ela vai para o descontrole, ela não para no meio, né? Então ela diz que a repressão exagerada não produz santos, produz pêndulos,
né, que vão oscilar a vida inteira entre culpa e exagero, sem nunca encontrar o centro, o caminho, né, que é o saudável. Então ela diz, não é nem a repressão e nem o descontrole. O caminho saudável, o centro, ela fala que é a consciência tranquila. E o que é a consciência tranquila para a Joana? É um coração pacificado pelas ações de nobreza que a pessoa realiza. Então, um coração pacificado, a paz no coração, pelas ações nobres que você realiza no seu dia a dia, em todos os lugares que você estiver. Então ela fala, se a culpa doentia então é uma cilada, como a gente sai dela? Né? Porque não basta entender o problema, até porque a gente já vive o problema, né? A culpa está aqui dentro. Né? Ela fala, então, como sai disso? E aí ela apresenta o tratamento do amor-terapia. Ela fala, a terapia do amor são 3 movimentos concretos, 3 passos que a gente deve levar para a vida toda. Primeiro passo, ela fala, o direito ao erro. Ou seja, aceitar de coração que nós somos falíveis. Esse aceitar não é racionalmente, é sentir. Né? E aí tem um fator muito importante. A gente não deve saber as coisas, a gente deve sentir as coisas. E faz toda a diferença. Então, eu saber o perdão é uma coisa, eu sentir o perdão é outra. Eu saber o amor é uma coisa, sentir amor é outra. Então, sentir que eu tenho direito ao erro, né, parar de exigir uma perfeição que ninguém, em lugar nenhum, exceto Jesus, jamais teve, é o primeiro passo. Ela fala, a gente perdoa no outro que não perdoa em si. A gente fala para o amigo, tá tudo bem, você é humano, né? E fala para você mesmo, você não tinha o direito de falhar, você não podia errar, né? Então ela fala, o primeiro passo então é estender a si mesmo essa compaixão que a gente distribui com facilidade àquele que a gente ama. O segundo movimento é o auto-perdão. Ela fala que o perdão é importante não só para quem nos feriu, ela fala principalmente a si mesmo. Principalmente a si mesmo. Ela fala, a gente passa a vida aprendendo a perdoar as outras pessoas e esquece de virar essa mão para dentro. O auto-perdão não é uma arrogância. O auto-perdão não é fingir que nada aconteceu. É reconhecer o que houve e decidir não se condenar a uma prisão perpétua. E eu acho, sinceramente, que um dia, né, no nosso patamar evolutivo, a gente vai chegar num ponto em que a gente não vai precisar se perdoar. Porque a gente vai entender tão naturalmente que a gente não está pronto e que os erros que a gente comete são apenas experiências que verdadeiramente transformam a gente. Geram um aprendizado, uma mudança, uma transformação. E está tudo bem. O terceiro movimento que Joana fala só é alcançado depois do segundo movimento, que vem a reparação ativa. Ela fala, transformar a culpa parada em conduta nova. Joana afirma que a consciência da culpa se dilui, ou seja, a consciência da culpa, a culpa ela não some de cara, ela vai se diluindo, quando a pessoa vai assumindo novos compromissos para o bem. E aí a gente entende, olhando, né, lendo Joana, a gente entende, o amor cobre uma multidão de pecados que Jesus ensinou. Né? Ela fala, com o esforço, né, a nossa ação no bem vai diminuindo a nossa dívida moral, porque a culpa é uma dívida moral, eu sei que eu falhei. Então a minha moral afirma para mim uma falha. Então quanto mais eu vejo, então de repente, eu falhei no trato com uma pessoa, eu fui arrogante, eu fui prepotente, eu fui grosseira com alguém ou agressiva com alguém. No momento que eu olho esse comportamento e eu sinto o mal-estar, diante de qualquer outra pessoa eu vou estar pensando que forma eu posso dizer sem ser arrogante, sem ser prepotente, que forma eu posso me comunicar ou me portar sem ser uma pessoa agressiva ou violenta. Aí eu estou utilizando do meu mal-estar para um crescimento. Né? E ela fala então, não se trata de pagar uma conta com sofrimento, trata-se de pagar com um bem feito, com um gesto concreto, com um serviço ao próximo. A culpa estéril, como ela fala, fica girando no passado, parada, repetindo a mesma cena dolorosa 1000 vezes. Né? A reparação pega essa mesma energia, porque quando a gente está sofrendo pela culpa, a gente sabe como gasta e como consome a nossa energia. Né? A gente fica realmente preso mesmo. Ela fala, transforma o eu não devia ter feito aquilo no deixa eu ver como eu faço melhor.
Deixa eu ver como eu posso mudar. Deixa eu ver como eu posso reparar, como eu posso corrigir aquilo que eu fiz. Então ela fala, não é esquecer o que se fez, é parar de se torturar com aquilo e começar a compensar ativamente com o bem que ainda está nas nossas mãos fazer. Ela fala, o passado a gente não muda, o presente sim. Então é daqui para frente. E o bem, a espiritualidade está interessada no futuro, no que nós vamos vir a ser. O que já foi, nem eles estão preocupados com isso, é a gente que fica preso, né? Então ela fala que esses 3 movimentos seriam a antítese da culpa, que são o contraponto da culpa doentia. Entender que eu sou passível de errar, porque eu ainda não estou pronta. Eu sempre me lembro do Medrado, numa palestra, né, um palestrante da Bahia, que ele falava, entenda, sinta, né? Deus te fez imperfeito. Ele não espera a tua perfeição. Então assim, se ele esperasse a tua perfeição, ele já tinha te feito perfeito. Então ele te fez assim, você vai errar. E tá tudo bem errar. Aprenda com o erro e se transforme, né? Eu posso me equivocar, eu posso falhar, eu posso errar. Eu posso perdoar o mal que eu fiz, porque eu sei que o mal vem da minha ignorância. O mal é a ausência de conhecimento, né? Que é uma característica de quê? De quem não está pronto, de quem ainda está num processo de amadurecer enquanto espírito. E aí eu vou buscar reparar com o bem e o mal que eu fiz, né? Sem chicote, sem autoagressão, entendendo que eu vou ser amada da mesma forma, sou amparada da mesma forma, vou ser instruída pela vida diariamente da mesma forma. E a cada dia um convite para o amadurecimento e para a transformação. Sentir essa dinâmica, sentir esse ritmo, o fluxo, né, do amor de Deus fluindo, né, para o nosso crescimento, para frente, é viver sem culpa, sem ficar se aprisionando e sem se estacionar em local de sofrimento. Então, gente, é isso. Como eu brinco com algumas pessoas, eu falo assim, olha, eu sinto em dizer, mas Deus ama Lula e Bolsonaro. Seja lá quem for, os dois são filhos de Deus, vão continuar sendo. Então, assim, ficar brigando, degladiando, assim, não vai dar certo, não é por aí o caminho, né? Mas é isso, gente, é só uma reflexão. O livro é lindo, vale a pena. Os capítulos são curtos, né? Nada que um dicionário do lado ali, assim, uma IA para poder ajudar a traduzir ali, mas assim, é um conteúdo, são livros que valem muito ali, toda a série psicológica é muito boa. E fica aí o convite para a gente refletir então, tá bom? Então vou pedir para que todo mundo feche os olhos, sinta, ouvindo a música, que a gente possa sentir a presença dos amigos espirituais, do nosso mentor, anjo da guarda, que a gente possa sentir parte dessa calma, dessa tranquilidade no coração. E todos juntos, vamos imaginando a imagem de Jesus, sempre de braços abertos, nos convidando para um abraço, transmitindo as energias do coração para a gente. E orando a Deus, pedimos para que todas essas energias possam ser somadas a todos que oram nesse momento, nesse planeta, em todos os planos, e que somando essa energia possa irradiar a todo o coração em sofrimento. Que cada vida possa sentir a presença de Deus pulsando no seu íntimo. E que a gente não esqueça dessa comunhão durante essa semana. E vamos pedindo então, agradecendo com a oração que a gente aprendeu com Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Amém.